Graça e paz, queridos, uma boa tarde para todos. Sou o pastor Givanildo, aqui da cidade de Uberaba. Estamos aqui mais numa tarde na conexão Multiplique, às 3 horas da tarde, dia 12, né? Dia 12 de julho, né? Dia 12 de julho, né? E nós estamos muito felizes, né? O nosso quarto encontro falando sobre relacionamento discipulador. E agradecemos a todos que têm participado, têm visualizado, têm compartilhado, têm, né, dado um tempinho para poder ouvir um pouco o que nós falamos em nesse bate-papo em todos os domingos nessas tardes das 3 horas. Né? Muito obrigado pela sua participação e é muito importante também que você deixe seus comentários. Já temos tido vários comentários aí. Tem sido importante a gente pensar perguntas, é muito importante. E assim eu quero começar fazendo uma oração e vamos continuar falando sobre relacionamento discipulador. Como a gente está falando sobre fazendo um bate-papo, então a gente não tem uma ordem muito definida, mas a gente vai de acordo com aquilo que, né, a gente vai percebendo também nos comentários e tal, aquilo que for sendo colocado, as perguntas. E coloque sua pergunta aí, coloque sua observação. Talvez, se não puder ver hoje, a gente já traz um comentário para o próximo domingo, né? E aqui nós estamos agradecidos muito a Deus por essa oportunidade. Deixa eu fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos de todo o nosso coração por essa rica oportunidade. Queremos, ó Pai, pedir tuas bênçãos nessa tarde sobre cada um de nós, que desejamos profundamente, sinceramente, Senhor, fazer o melhor na Tua obra, Senhor. Multiplicar discípulos, ó Deus. Ajude-nos a cada instante. Pedimos, ó Pai, uma tarde abençoada, um momento que possamos ser edificados pela Tua palavra e também ainda mais prontos para dar o nosso melhor para Ti. Muito obrigado por cada vida, igreja, cada líder, cada pastor missionário que tem se esforçado nesse tempo de pandemia, de quarentena. Tem sido tão difícil para todos nós, mas é tempo de fazer discípulos, ó Pai, levar o Teu Evangelho em todo o tempo. Muito obrigado, pedimos Tuas bênçãos, Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esse projeto, Conexão Multiplique, ele é um projeto fruto, na verdade, do nosso trabalho no campo missionário aqui na cidade de Uberaba e região. Nós temos tido grandes oportunidades, várias oportunidades para fazer treinamentos de igreja multiplicadora e buscando, na verdade, dar um suporte ou ajudar a trazer assim continuar, na verdade, compartilhar sobre a igreja multiplicadora. A gente, então, pela direção de Deus, resolvemos fazer essas lives todos os domingos na parte da tarde. E algumas pessoas têm feito parte, né, desse projeto. Eu quero até citar aqui, agradecendo a Deus, né? Primeiramente pela Junta de Missões Nacionais, porque nós somos parte da Junta de Missões Nacionais como missionários. Eu e minha família, a missionária Virgínia, meu filho Elissalem Vitor, e nós estamos aqui em Minas Gerais já há 10 anos, fazendo a obra do Senhor. E com muita alegria temos entendido a visão de igreja multiplicadora como muito importante para fazer discípulos e multiplicar discípulos e plantar igrejas. Também, assim, nossos parceiros, intercessores, pessoas que têm nos acompanhado em nosso trabalho, orado por nós, né, e nossos mantenedores, têm sido realmente pessoas assim, muito importantes em nossas vidas e por isso estamos aqui em Uberaba. Somos missionários das igrejas batistas do nosso Brasil e nos sentimos muito privilegiados por isso, né? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. E um abraço muito especial também às igrejas aqui da nossa região, inicialmente de Uberaba, né? Nós estamos aqui em Uberaba, mas toda a região do Triângulo Mineiro, temos conhecido várias cidades, né? E assim, em especial, eu quero estar algumas cidades que nós temos feito alguns treinamentos de igreja multiplicadora, além aqui das igrejas aqui da própria cidade de Uberaba, mas também cidades aqui vizinhas, como Conquista, Nova Ponte, Sacramento e Delta. E ali tem igrejas batistas e irmãos queridos que já nos convidaram em alguns momentos e que também têm nos acompanhado aqui nas nossas lives, né? Então, lembramos assim
pastor Adriano, sua família, também do pastor Glaico, o pastor Vicente, a Maria da Graça, também o pastor, tem a irmã Eudi também, e vários outros pastores que têm assim estado conosco, né? Que têm nos convidado em alguns momentos, e tem sido assim uma amizade muito boa. Temos crescido, né? Tem sido oportunidades muito preciosas. Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua confiança, e sabendo que nós estamos orando pela sua vida, né? Querido pastor e também querido líder, que está sempre interessado em aprender sobre igreja multiplicadora, né? Com o objetivo de plantar igrejas e fazer mais e mais discípulos, para, enfim, ganhar não somente Uberaba e região para Jesus, mas todo o Brasil para Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, né? Queria trazer uma palavra, inicialmente, está em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Eu queria falar brevemente sobre a experiência, sobre uma história, uma narrativa bíblica muito interessante, que tem alguma coisa que tem uma relação muito interessante com relacionamento explorador, com RD, né? Lucas capítulo 8, eu não vou ler todos os versículos, mas fala sobre o endemoniado de Gadareno. Mas eu escolhi aqui o texto de Lucas, versículo 35, a partir desse versículo. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de temor. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo e endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos gadarenos ali rogou-lhes, né, que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou a Jesus que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu e disse: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. E então foi ele, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, e agradecendo a todos que estão aí entrando, missionária Virgínia e todos os demais que vão entrando aí, vão recebendo o nosso abraço, e que possamos meditar no que a palavra de Deus nos diz nessa tarde. O exemplo do demoniado gadareno nos mostra claramente que foi o desejo dele seguir a Cristo. Jesus fez uma obra de libertação e salvação na vida dele. E ele queria seguir a Cristo, mas aquela cidade onde ele estava precisava conhecer da mensagem do Evangelho. E Jesus viu nele ali um potencial incrível para ser usado por Deus e ali levar o Evangelho. Naquele momento, naquela cidade daquele homem, seria muito difícil para Jesus e seus discípulos fazer um trabalho de evangelização eficaz. Mas Jesus viu naquele homem essa possibilidade. E então ordenou para ele: volta para casa, conta para os seus tudo o que Deus tem feito em sua vida. E aquele homem que agora estava liberto, salvo por Jesus, entende essa ordem e obedece essa ordem, e faz isso, e conta por toda a circunvizinhança o que Jesus fez na sua vida. Algumas coisas podemos pensar aqui na história deste homem. Ele não era um homem assim totalmente preparado na palavra, nem tinha um seminário, necessariamente dizendo, mas era um homem que tinha convicção da obra de Cristo em sua vida. E por ele ter essa convicção e certeza, ele sabia que ele deveria compartilhar algo com as pessoas. É uma marca muito forte na vida de quem é discípulo de Jesus, o desejo de compartilhar com as pessoas o que Deus fez na sua vida. E ele então obedece a Cristo. Às vezes nós temos num primeiro momento, não sei se aconteceu com você, aconteceu comigo, uma situação assim, porque quantos de nós fomos, antes de encontrar a Cristo, estávamos ou ainda, no meio de uma família totalmente desestruturada, ou de uma família que não serve a Deus.
E então a primeira coisa que sentimos quando Jesus nos alcança é que a gente, na verdade, se envolva totalmente na questão da igreja, nas coisas da igreja, né, nos eventos da igreja, e a gente, de certo modo, se distancia um pouco do nosso relacionamento com a nossa família, porque a gente vê a nossa casa, a nossa família como um lugar que não é abençoado por Deus. E aí, às vezes, temos naquele primeiro sentimento um desejo de nos afastar. Isso aconteceu comigo. Mas, quando vamos para a palavra, Jesus também nos chama a atenção a respeito disso. Temos que entender que o primeiro campo missionário que temos é a nossa própria casa com os nossos parentes. É um dos lugares mais difíceis, com certeza, para testemunhar de Cristo. Mas ali que o Senhor, então, nos chama para podermos ser usados por Ele. E depois eu entendi também que era necessário eu fazer a diferença na minha casa, como o primeiro campo missionário. Me entendi ali como um evangelista a partir da minha própria casa. Então comecei a orar intensamente pela minha família e mudar a minha atitude e entender que eu precisava mostrar Jesus para os meus pais, para os meus irmãos. Isso aconteceu comigo. E aí demorou um tempinho para entender isso. Mas quando eu comecei a fato assumir essa responsabilidade, as coisas começaram a mudar. E uma das primeiras coisas que eu sempre falo também, quando prego e compartilho um pouco do meu testemunho, que eu aprendi a respeito do perdão. E aprendendo a perdoar os meus pais e a minha família, mudou o meu relacionamento com eles. Através do perdão de Jesus Cristo na minha vida e compartilhando esse perdão com aqueles com os meus pais, com os quais eu tinha muito rancor e tal, vivi um estilo de vida diferente. O meu relacionamento com Deus também mudou para um outro nível e comecei a viver esse discipulado que Cristo nos traz de maneira bem mais efetiva, né? Então foi algo assim transformador na minha vida. Deus abençoe a missionária Eliane Ramos, que Deus abençoe, obrigado por estar conosco, né? Companheira também aí de missões. E nós aqui estamos compartilhando juntos e tenho certeza que, assim como os outros colegas missionários aí, vão estar também têm vivido um pouco das coisas que nós temos compartilhado aqui. Então estamos crescendo juntos, uma alegria muito grande. Então, amados irmãos, e esse relacionamento discipulador, ele precisa acontecer a partir do primeiro campo missionário que Deus coloca em nossa vida, que é a nossa própria casa. Eu quero falar um pouquinho sobre isso também, porque às vezes nós queremos ganhar aquele sentimento muito forte no nosso coração de ganhar todo mundo para Cristo. Isso realmente deve existir em nosso coração. Mas temos que entender, acima de tudo, que primordialmente devemos ver a nossa casa como nosso primeiro campo missionário. Né? Devemos nos esmerar, nos esforçar ao máximo, orando, testemunhando, fazendo de tudo que é possível para que os nossos possam conhecer a Cristo através da nossa vida. Então é uma grande responsabilidade, mas às vezes temos medo, às vezes receosos, mas não podemos desistir. Precisamos avançar nesse propósito e realmente fazer a diferença na nossa casa. Interessante também, pensando aqui na questão do próprio demoniado, do ex-endemoniado gadareno, Jesus ele lhe dá uma ordem e acredita no seu grande potencial. E vê ali como alguém que vai ser a estratégia para que aquela região futuramente possa conhecer do Evangelho. É assim que acontece. Fazer discípulos, multiplicar discípulos, é entender que hoje que nós estamos evangelizando, tentando ganhar para Cristo, temos então a visão, lá na frente, no futuro, que ele será um grande discípulo e também um grande discipulador. Ele será um discípulo multiplicador, porque nós temos que ver nos nossos discípulos, esse potencial que Jesus vê em cada um de nós. Essa capacidade e essa visão de Deus, porque o mundo ele já destrói as nossas vidas. O mundo, através do pecado, nós nos sentimos afastados do Senhor,
Nós perdemos a nossa dignidade como não entendemos como ser humano, e quando Jesus entra na nossa vida, começamos a entender que somos filhos de Deus e que assim passamos a perceber o valor que temos para o Senhor, o amor de Cristo por nós. E aí então precisamos entender que o Senhor quer usar as nossas vidas para que o nome dele seja conhecido. Se entendemos isso e a partir de nós, nesse encontro que já tivemos com Jesus, e lembrar disso e viver isso, vamos também mostrar para o nosso discípulo que ele pode ser usado por Deus, que ele fará a diferença. E também pensando que chegará um tempo que esses que nós estamos discipulando, eles caminharão com suas próprias pernas. O que vivemos hoje em nossas igrejas é um relacionamento de dependência muito forte. De membros de igreja que não conseguem andar sozinhos. Ou que, na verdade, eles querem andar da maneira deles, sem buscar um crescimento e uma vida de multiplicação de discípulos. Isso é muito sério. Essa emancipação individual, né? Como nós temos tido algumas experiências na questão do RD, nós passamos um bom tempo preparando aquele que, por exemplo, um novo na fé, para que ele venha então, depois que ele foi acolhido, depois que ele foi, na verdade, que ele recebeu o chamado e passou então a seguir a Cristo, agora ele vai ser agregado, ele vai ser acolhido nesse processo que ele vai passar também pelo batismo. Então ele passa um tempo em que ele precisa ser bem, ter um acompanhamento bastante intenso, para que desse acompanhamento que fazemos com esse discípulo, na verdade ele vai multiplicar isso que ele aprende, isso que ele aprendeu com a gente. Por isso deve ser bem feito, deve ser feito com coração, com dedicação, com responsabilidade, né? Deve ser feito assim de maneira muito séria, no sentido de que devemos dar valor a esse acompanhamento discipular, porque esse acompanhamento discipular vai dar para o discípulo as bases para fazer com outras pessoas aquilo que ele recebeu da nossa parte. Então precisamos fazer bem feito, precisamos fazer com amor, em oração, acreditando, sempre vendo aquela pessoa que hoje parece tão leiga espiritualmente dizendo, como uma pessoa que vai ser uma pessoa que vai fazer uma grande diferença no reino de Deus, porque ela vai superar os seus próprios limites, ela poderá fazer até muito mais do que eu, como seu discipulado, tenho feito, com certeza. Isso é possível e deve ser um alvo de cada um de nós. Então, se a gente tiver essa visão, nós vamos fazer de tudo para que esse discípulo cresça intensamente na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas sempre tendo essa percepção de que um dia ele mesmo terá que fazer isso com outros. E por isso será um acompanhamento que vai sendo diferenciado, passo a passo, né? Nesse objetivo de alcançar a maturidade. Nunca o discípulo ele pode viver estagnado. Ele precisa crescer. Ele precisa perceber que aquilo que ele está recebendo, ele precisa compartilhar com outros. Não podemos segurar as pessoas para nós mesmos, né? Não podemos aprisioná-los, digamos assim, mas temos que permitir que ele cresça, que ele desenvolva suas habilidades com o Senhor, seus dons e talentos. Claro que ele fará diferente, terá também uma postura diferente da nossa, como nós fazemos, mas baseadas nos mesmos princípios da palavra de Deus, na essência do Evangelho, que é Jesus Cristo, né? Então isso é maravilhoso. Jesus aqui deu para o ex-demoniado gadareno essa condição. Ele deu uma oportunidade para fazer a diferença ali na sua terra, na sua cidade e junto com a sua família. Precisamos dar oportunidade para as pessoas crescerem. Precisamos acreditar no potencial delas, senão elas nunca vão crescer. Não podemos viver de uma forma centralizadora, né? A maneira, sou eu quem prego, sou eu quem canto, sou eu quem faço tudo dentro da igreja. Temos que ter muito cuidado com isso.
essa cultura centralizadora, do medo de ver o outro crescer, e isso é muito complicado. Precisamos entender que fomos chamados para multiplicar, né? E, pastor, mas às vezes eu estou na minha igreja ainda é muito pequena, eu estou começando a fazer discípulos, e aí de repente um deles quer seguir, quer crescer, e ele quer então talvez fazer um seminário, ou ser um missionário, ou ser um líder, e ele entende que ali numa outra cidade, no outro povoado, enfim, no outro bairro, ele quer iniciar um ponto de pregação, né? Ele está pensando em ver plantar igreja, e como é que pode aqui, como é que vai ficar, meu irmão, minha irmã? Não se preocupe com isso. Essa é a visão do reino de Deus. Porque Deus vai levantar líderes ao nosso lado. Nós seremos usados por Deus para despertar esses líderes aonde nós estamos. E nós precisamos dar a eles asas para poder seguir em frente, né? Capacitá-los, dar a eles a oportunidade de crescimento, de pregar, de evangelizar, dar estudo bíblico, fazer discípulo, desenvolver seus dons e talentos, né? E a obra é do Senhor. Se a igreja local onde eu estou, Deus estará na providência de todas as coisas. Quando nós estamos envolvidos com o reino de Deus, o Senhor cuida de tudo em nossa vida, né? Então a igreja ela precisa ter essa visão missionária, essa visão de permitir com que aqueles que estão sendo discipulados possam crescer, amadurecer e seguir em frente, né? Continuando aquilo que ele também aprendeu da nossa parte. Fazendo discípulos, né? E multiplicando discípulos, plantando igrejas, e assim a obra do Senhor vai se expandir, né? O Evangelho vai ser pregado até os confins da terra através desses discípulos multiplicadores. É assim que pela palavra entendemos, né? É assim que pela palavra percebemos o Senhor dessa forma. Nos momentos de perseguição da igreja, quando autoridades e muitos pensaram que ali a igreja ia se fechar, ia acabar morrendo, pela perseguição, na verdade, aproveitando as oportunidades, a igreja se expandiu, cresceu. Aonde os discípulos iam, eles faziam discípulos. Eles não estavam presos à denominação, eles não estavam presos à placa de igreja, eles não estavam presos à igreja local, assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Os discípulos não estavam presos a Jerusalém e nem a Antioquia, pelo contrário, né? Esses dois centros do cristianismo primitivo foram incentivadores, principalmente a Antioquia, né? Para alcançar os gentios ali do mundo conhecido da época. Então, essa visão, né, é uma visão missionária, que vê para fora das quatro paredes as oportunidades de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria trazer também, fique à vontade para fazer os comentários e perguntas aí, que a gente pode ir respondendo ou responder depois, mas para nós é uma alegria poder estar com você aí. Eu quero, antes de continuar, eu quero lembrar que nós temos alguns eventos muito especiais que você não pode deixar de participar ou tentar participar. Nós temos sala de oração, são eventos da Junta de Missões Nacionais, né, que é a sala de oração de segunda a sexta às 18 horas. Tem sido uma bênção. Também nas terças multiplique. Terça multiplique às 10 horas da manhã, toda terça-feira. Através dessas terças multiplique, eu tenho também tirado tenho tirado também vários aprendizados e compartilhado com os irmãos aqui, e também no canal de Igreja Multiplicadora que tem no YouTube também. Tem muitos vídeos lá, né? Na nossa página de Igreja Multiplicadora região de Uberaba, nós temos colocado vários vídeos, temos colocado já alguns vídeos, né? Mas lá também no YouTube, de Igreja Multiplicadora, no canal do YouTube, também tem muitos vídeos, muitas coisas que até amplia aquilo que nós estamos falando aqui. E estamos vivendo agora, né, pela Convenção Batista Brasileira, os 27 dias de oração pelo Brasil. Hoje estamos orando pelo Distrito Federal, né? Participe em nome de Jesus Cristo. Bom, qual seria, pastor Givanildo, a diferença, né, entre membro e discípulo? Nós estamos falando aqui sobre essa questão,
mas não poderia deixar de falar também, que é importante, sobre esses livros aqui, né? Aprofundando Raízes, né? Que nós vamos começar a falar de forma mais eficaz aqui com os irmãos. Também De Volta ao Princípio, de onde nós temos tirado essas informações, e relacionamento discipulador. Então, um abraço aí para os pastores, né? O pastor Diogo, Fabrício e o pastor Zivelt, né? São assim nossos colegas e também que têm nos ensinado sobre a visão de igreja multiplicadora. Que Deus abençoe os pastores, é muito bom ouvi-los e aprender com vocês. Bom, a diferença entre membro e discípulo. Eu estava assim fazendo um rascunho assim, percebendo algumas coisas e também pegando assim sobre outras fontes, né? Mas é interessante de perceber e avaliar que tipo de cristão ou de tipo de cristão temos sido, né? Como seguidores de Cristo. Temos sido de fato discípulos de Jesus, né? Ou meramente membros de uma igreja local? Só um minutinho. Vamos pensar aqui rapidamente essa diferença, né? Depois você pode colocar no comentário também algumas diferenças que você achar interessante. Bom, o membro geralmente é aquele que a gente se preocupa só em ganhar. Ganhou o membro, que recebeu os membros. Mas o discípulo a gente quer fazer. E isso é uma grande diferença. Simplesmente ganhar ou só receber, mas o discípulo a gente faz. Existe um comprometimento, existe, na verdade, esse envolvimento, principalmente através do RD, né, a fim de se formar um seguidor de Cristo. O membro, ele espera pelos pães e peixe. E o discípulo, ele é um pescador. O membro da igreja, uma característica, não faz só membro, né? É aquele que gosta de ficar, vamos colocar assim, né? Somos nós quando queremos ficar simplesmente no banco da igreja, só recebendo, né? Recebendo bênçãos, recebendo da palavra, e ali às vezes até ficando meio que obeso espiritualmente. São só algumas observações, fique à vontade para concordar conosco. Mas não queremos somente ser membros de uma igreja, queremos ser discípulos. Eu espero que seja também o seu desejo. Então não vamos esperar pelos pães e pelos peixes, nós vamos ser pescadores, nós vamos pescar, né? Não apenas como o membro, ele apenas se apoia no pastor, mas o discípulo ele se torna um apoio para o pastor. O membro ele gosta de elogio, mas o discípulo ele se gasta, ele gosta de sacrifício, ele se dedica, ele se sacrifica para que o nome de Jesus seja conhecido. O membro ele se entrega, né? Ele espera ser designado. Para fazer algo no reino de Deus, ele fica esperando que alguém dê a ele um cargo, uma função, e fala para ele o que tem que fazer. Mas o discípulo não. O discípulo ele tem a iniciativa. Ele entende que é a sua responsabilidade, que ele não precisa esperar do pastor ou de um outro líder para fazer algo, porque ele não está em busca de reconhecimento humano. Ele vive para a glória de Deus. O membro ele reclama que o visitem. É aquele que gosta que seja visitado, que o pastor sempre visita, né? É o que reclama o tempo todo. Mas o discípulo ele é um visitador. Não que a gente não seja bom receber a visita do seu pastor, mas a gente não pode sempre esperar que isso aconteça, lembrando que quando eu já estou num processo de crescimento, de maturidade, e já adquiro uma certa maturidade, eu não posso ficar preso a receber visitas, né, dos irmãos. Eu preciso, agora, já que recebi dessas visitas e estou crescendo em maturidade, agora está na hora de eu fazer isso com outras pessoas. Até porque existem pessoas mais carentes espirituais do que eu e você. O membro, a meta que ele tem, a sua meta é ganhar o céu. Mas o discípulo tem como meta conduzir pessoas para o céu. Olha que diferença enorme. O membro ele fica preocupado o tempo todo se vai para o céu ou não.
aí vem aquela questão, né? Será que é salvo ou não é? Como é que está? Né? Aí se preocupa com a vida religiosa, uma vida moral, às vezes uma vida legalista, enfim, né? Aquela preocupação em viver de uma maneira que possa dar a ele uma certeza de que ele vai ter o céu. Mas o discípulo, ele se preocupa, na verdade, em conduzir pessoas para o céu. Ele tem essa certeza da sua salvação, ele tem a sua plena convicção, ele já entendeu isso, mas ele já entendeu também que precisa conduzir pessoas para o céu. Assim como ele teve a oportunidade de receber alguém ou pessoas que pudessem levá-lo para Cristo, ele precisa agora ser também um vaso escolhido de Deus para que pessoas possam conhecer a Cristo. O membro, ele só prega o Evangelho. É o sentido de simplesmente falar do Evangelho, ou naquele sentido de levar só um folheto bíblico, participar de um impacto evangelístico. Mas o discípulo não. Ele faz tudo isso, mas ele também faz discípulos. E eu quero deixar uma observação aqui em algo que tem sido assim, eu tenho pensado, né, nesses últimos dias sobre essa questão também. Como é importante, irmãos, fazer impactos evangelísticos. Uma igreja que se baseia em eventos e programações até faz bastante impactos evangelísticos, movimento de evangelização, é muito bom, né? Maravilhoso, né? Eu particularmente participei de Jesus Transforma, que foi um marco na minha vida antes de vir para o campo missionário. Todavia, precisamos pensar também no trabalho de continuidade desse projeto, né? Não somente anunciar a palavra, mas trabalhar moldar aquele projeto para que ele seja também um trabalho de continuidade, para que possamos identificar aquelas pessoas que estarão abertas aos estudos bíblicos, ao aconselhamento, ao acompanhamento discipular. Isso que é importante, fazer discípulos. Não adianta simplesmente promover um grande impacto evangelístico sem pensar na forma como vai dar continuidade a esse projeto. Porque não é um projeto que se faz em uma data e acabou. Ela precisa ser contínua, precisa dar continuidade através de visitas contínuas, estudos bíblicos, acompanhamento, aconselhamento e assim vai, né? Porque às vezes não nos preocupamos tanto com o depois, e isso é muito sério, né? Então não adianta simplesmente fazer o impacto e esquecer de pensar e perguntar quem é que vai dar os estudos bíblicos, quem vai estar acompanhando as pessoas. Porque o membro é aquele que, ele sempre diz talvez. Ele vai olhar a sua agenda e vai ver se tem tempo para fazer discípulos. Mas o discipulador, o discípulo, na verdade, é aqueles, eis-me aqui. Sempre diz, eis-me aqui, estou pronto. Claro que eu estou dizendo com isso, né, que a gente não vai deixar de trabalhar, de cuidar, né, das obrigações da casa, etc., que nós fazemos dia a dia, do trabalho da profissão, vai ficar aí andando pelas ruas, evangelizando, fazendo discípulos. Não estou dizendo necessariamente assim, mas a gente tem que entender que fazer discípulos é um estilo de vida. Eu faço discípulos independente de um evento, de um impacto, de uma programação da minha igreja. Eu faço discípulos a todo momento, onde eu estou, no trabalho, na escola, na rua. A cada pessoa que eu vejo que não conhece a Cristo, cada pessoa que eu vejo que precisa ser discipulada, eu vejo como uma oportunidade para cumprir a missão que Cristo me deu como parte de sua igreja. Então, o membro, ele é transtornado pelo mundo. O discípulo, ele transforma o mundo. Ser transtornado significa também assim, aquela preocupação em excesso, né? De sempre se cuidar e fugir do mundo e aí, na verdade, se isolando, né? Só vivendo ali naquele ambiente da igreja local em si, né?
e às vezes perdendo assim o senso da realidade lá fora, onde existe o sofrimento das pessoas que estão sem Cristo, do mundo, do que acontece, do que aflige a sociedade, as pessoas aí fora. Precisamos estar informados com as coisas que acontecem, precisamos ter uma mente aberta para entender o que tem feito as pessoas, assim, o que tem trazido sofrimento para as pessoas, até colocar nossa vida à disposição para ajudar e servir as pessoas, né? Isso significa transformar o mundo, né? É porque fazer discípulos quando se torna um estilo de vida, eu estou em todo tempo desejoso de fazer discípulos e ser usado por Deus. Quando nós estamos envolvidos em fazer discípulos, estamos certos de que o Senhor também nos guardará do maligno, nos guardará do mal. Vigiai e orai, deve ser sempre a nossa postura. O discípulo, ele tem preocupação com a sua vida de oração, com a sua vida devocional, a sua meditação na palavra, em obedecer a palavra. Ele tem tempo com Deus, ele tem o Senhor como prioridade, né? E sabe que isso é fundamental para que ele permaneça firme de pé diante das ações do inimigo contra a vida dele, porque Satanás se levantará para tentar de todas as formas anular ou paralisar o discípulo de Jesus, aquele que quer ganhar vidas, aquele que quer fazer discípulos, né? Então, outra coisa interessante que eu achei é que o membro, ele sempre vê problemas, mas o discípulo, ele vê oportunidades para a manifestação do poder de Deus, né? Então, o membro, ele sempre reclama, mas o discípulo, ele vê oportunidades, né? Ele vê oportunidades e desafios para serem alcançados, ultrapassados. E o membro, ele espera por oportunidades, mas o discípulo, ele faz oportunidades, ele faz acontecer, ele tem iniciativa, ele é proativo, né? Então ele vê a oportunidade e faz, não fica preso esperando que alguém o comissione. Ele já foi comissionado por Jesus a partir do momento que ele entendeu ser alguém salvo, alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo. Que bom, né? Então, eu queria falar um pouquinho ainda mais a questão da oração no RD. Podem comentar, fiquem à vontade. E assim, eu tenho tido uma experiência muito interessante nesses dias, a questão da oração. Eu quero trazer um pouco da minha experiência, claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas quando pensamos no fator oração, que é um dos 5 elementos, né, da visão de igreja multiplicadora, dos 5 princípios de igreja multiplicadora, que é a oração, precisamos começar ali para podermos então deslanchar nos outros princípios também. Pensar na oração como oportunidade de evangelização. Pensar na oração como oportunidade de fazer relacionamento, né? Afinal de contas, o relacionamento discipulador faz da igreja, na verdade, uma igreja relacional, que pensa as oportunidades, todas as oportunidades para fazer discípulos, e isso de maneira intencional. Então, o que tem acontecido? Nós temos aumentado a nossa rede de intercessores, temos buscado fazer novos relacionamentos também com pessoas que possam nos ajudar em oração, pessoas que temos compartilhado motivos de oração e ao compartilhar, temos nos comprometido a acompanhar, né? Porque nós oramos por uma resposta de Deus. Aí Deus, então, abre porta e abençoa. Precisamos compartilhar também as respostas, né? Então, assim, eu quero aconselhar você a ter um caderno de oração, né? Talvez preparar um caderninho aí com pedidos de oração. Aproveita nas oportunidades nos cultos da sua igreja, nos cultos de oração, seja presencial, no culto online, né? Aproveitar ali para acompanhar os pedidos dos irmãos, estar orando assim pelos irmãos, né? Precisamos estar nesse compromisso, né, de orar pelos nossos irmãos, orar pelas pessoas que têm colocado as suas necessidades, né? Eu estava até compartilhando com o RD que nós temos com a família, que nós precisamos estar atentos, né? Quando estamos orando por alguém, essa pessoa, né, principalmente quando nós estamos
evangelizando essa pessoa, estamos ainda orando e tal, quando ela nos pede, nos faz um pedido de oração, está bem atento àquilo que ela disse para nós, né, sobre alguém que ela pediu oração, um parente, né? Eu até brinquei e falei, olha, se a pessoa falar assim, ore pelo Antônio, então lembra que é Antônio. Depois não chega e fala assim, como é que está Francisco? Quem é Francisco? Não, quem é Antônio. Estou brincando aqui, mas na verdade assim, nós precisamos estar atentos aos pedidos de oração dos nossos discípulos, de quem nós estamos querendo ganhar para Cristo, para que eles percebam que a vida deles é importante para nós. O discipulador, ele tem como discípulo como alguém muito importante, que é precioso, porque ele vê ali um futuro discípulo de Jesus e está fazendo de tudo para que ele tenha esse encontro com Cristo e seja um seguidor fiel a Jesus Cristo. Então todos os problemas, lutas pessoais do discípulo é extremamente importante para o discipulador, né? E aí então vem a questão também da oração, o cartão-alvo de oração, que será importante, né? Eu tenho aqui, está pregado na Bíblia, mas sempre atualizar esse cartão-alvo de oração, que é um exemplo de uma estratégia bem simples, mas que nos ajuda, né, a lembrar que temos que orar. Separe um dia da semana para orar, para orar pelos pedidos de oração. Aí você pode, o que temos feito aqui é separar. A cada dia eu separo listas de orações diferentes. Tem um dia que a gente ora, que eu oro especialmente pela minha família e também pelos meus parentes. Tem um dia que eu oro especialmente, né, pela igreja que eu estou pastoreando, né, que aqui é a Igreja Batista Boas Novas aqui em Uberaba. Então eu oro por cada família, oro por cada irmão. Tem um dia também que eu separo para orar pelos nossos intercessores. Nós temos uma rede de intercessores para o nosso trabalho missionário aqui em Uberaba. Às vezes eles nem sabem que fazem parte, alguns, né? Mas eles estão ali. Então nós oramos por eles e compartilhamos pedidos de oração. Tem também um momento que eu separo, um dia que eu separo para orar por aqueles pedidos que foram citados em alguns grupos, né, de WhatsApp. Também tem um dia que eu separo pelos pedidos pessoais daqueles que estão fazendo o RD. E assim vai. E também tem um dia que eu separo, né, para orar especialmente pelos pastores, pelos missionários. Isso deve ser um compromisso de oração que a gente tem que fazer, né? Então eu resolvi fazer assim, desta forma, mas Deus que nos orienta da melhor forma possível. Mas uma coisa é certa, nós precisamos orar, precisamos consagrar nossa vida e sermos intercessores do Senhor, para vermos a mudança na vida das pessoas, para vermos então essas barreiras espirituais, essa cegueira espiritual se desfazer e as pessoas abrirem o coração para Jesus Cristo. Precisamos orar e interceder para que o nosso Brasil seja alcançado por Jesus Cristo, né? Ganhar a nossa pátria para Cristo. Isso também é através da oração. E através da oração, nós também nos aproximamos das pessoas. Através da oração, às vezes aquele pedido de oração que aquela pessoa assim nos fez alguns dias atrás, será uma ponte para podermos manter um contato, né? Manter um contato com essa pessoa. E assim então iniciarmos um relacionamento discipulador e aí então começar então aprofundar esse relacionamento e até chegar a um ponto de marcar um encontro semanal. Claro que tudo isso é dentro de um processo conduzido pelo Espírito Santo, né? E aí eu quero já aproveitar falar um pouquinho disso, como fazer esse RD. Talvez você possa perguntar aí, ou queira, ou já esteja perguntando há algum tempo. É possível fazer nesse tempo? É possível fazer. Mas a questão da oração, a oração vai abrir essas portas, a oração vai nos permitir identificar essas pessoas abertas ao Evangelho. Através da oração nós vamos poder sentir, ter sensibilidade para ver, para perceber as pessoas que querem, estão precisando de alguém ali para ensinar a respeito do Evangelho,
para nos aproximar e preocupar com ela. Então, cada pessoa tem uma necessidade urgente naquele momento, e através da oração, da nossa intercessão, o Senhor vai nos mostrar, o Senhor vai deixar claro para nós o que fazer, como fazer, né? Mas algumas coisas são muito claras no início de um RD. Mas existe também um roteirozinho, né, de RD, de encontro de RD, que depois eu quero passar também para você. Eu vou deixar aqui na página, na nossa página, mas eu quero falar no próximo encontro sobre esse roteiro de RD que até eu consegui tirar desse livro aqui, Aprofundando Raízes, né? Eu tirei um pouco do que está direcionado aqui, orientado pelo pastor Roosevelt. Mas assim, para a gente poder ter uma primeira conversa, perceber essa abertura para o Evangelho é o primeiro passo. Quando percebemos que a pessoa te deu um retorno, isso acontece também muito na questão das mensagens, né, via WhatsApp, etc. Ali ali você tem que perceber se a pessoa realmente está carente de alguém que o ajude numa caminhada até encontrar Cristo, né? Às vezes a pessoa não sabe direito, ou talvez não sabe nada sobre o Evangelho, não sabe, nunca leu a Bíblia, ou só ouviu alguma coisa, e aí de repente ela se mostra interessada. É então ali que você vai perceber quais são as primeiras coisas que eu preciso trabalhar na vida daquela pessoa, para que ela possa entender, até o momento que ela venha perceber e entender de uma maneira muito clara o plano de salvação. Então isso é um processo, né? Deixa eu me ver aqui e pensar sobre isso. Quando eu penso também nessa questão de ver essa abertura do coração das pessoas, isso é fundamental. Se não tiver isso, não vai ter nada. Não vai ter nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Porque o discípulo, aquele que quer seguir a Jesus, ele precisa querer seguir, ele precisa querer aprender, estar disposto a aprender dos ensinamentos de Jesus. Bom, eu queria falar rapidamente também, aproveitando essa questão do estudo bíblico, né? Mas o RD não precisa dar o estudo bíblico, sim. É uma área que às vezes tem sido muito negligenciada. Bom, antes de chegar no estudo bíblico, nós temos que pensar aqui em raízes, né? Relacionar, aprofundar, né? Acolher, interceder, zelar, ensinar o Evangelho e solicitar contas. Então essas 5 letras, essas 6 letras, né? Aprofundando raízes, relacionar, acolher, interceder, zelar, ensinar e solicitar contas. É muito importante. São elementos do relacionamento discipulador. Está aqui numa sequência, mas não é algo assim muito... não existe uma ordem necessariamente. Mas às vezes é uma questão da caminhada, do amadurecimento do discípulo, né? Então a primeira coisa que a gente vai nos preocupar é estabelecer um relacionamento. Estou falando aqui em linhas gerais, a gente vai aprofundar também no próximo encontro a respeito de raízes. A gente vai estar aprofundando também no próximo encontro. Então, o relacionamento. Quando eu entendi que eu posso fazer um relacionamento com aquela pessoa, e já orei por esse relacionamento, me preocupei e vi que já está acontecendo, está na hora de fazer acolher essa pessoa. E esse acolher vai também trazer essa pessoa para mais perto da nossa realidade de vida cristã. Ela precisa ver o que é a vida cristã. E ela vai ver nesse acolhimento, porque ela também será convidada a participar do meu ambiente de vida, da minha rotina de vida, do meu pequeno grupo, né? Do culto que presta ali na minha igreja local, no templo, né? Como é a minha caminhada com Jesus diariamente. Então existe esse acolhimento. Interceder, né? Também nos encontros de RD, a oração sempre vai estar presente,
a questão dos pedidos pessoais, se preocupar, orar para que Deus faça a sua obra, os milagres ali, e tudo vai colaborar para que esse discípulo perceba o quanto Deus está interessado pela vida desse discípulo. Zelar é o cuidado, né? Que é esse cuidado que faz parte do discipulado. Discipulado é cuidado, né? Então, quando pensamos no discipulado, pensamos no cuidado que temos com aquela pessoa. Ela se torna alguém importante para nós e que precisamos também ajudá-la, né? O cuidado que nós temos com alguém que é filho na fé. Depois a gente vai falar mais sobre isso. O de ensinar, é aí que vai entrar. Mas às vezes nós ficamos preocupados: que material que eu vou usar para poder fazer um discipulado, para poder dar um estudo bíblico. Nós temos vários tipos de material. Nós temos o Evangelho de João, boas novas para você, o que Jesus deseja que você faça. Também tem mais uns 2. Mas assim, antes mesmo de nos utilizarmos desse material, que é um material que eu quero trazer depois, eu não separei aqui agora, material que é disponível pela Vida de Missões Nacionais, a gente precisa entender que nós precisamos ajudar inicialmente aquele discípulo a entender a Bíblia de um modo geral. Aí talvez um estudo indutivo, né? Talvez trabalhar o Evangelho de João, ou de Mateus, ou Salmos, ou algum outro livro da Bíblia que aquele discípulo esteja interessado, ou que já teve algum contato, fazer um propósito de leitura junto ao seu discípulo. São algumas ideias, entre outras tantas, para que o discípulo tenha um interesse pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai ajudar na caminhada, né? Quem sabe estudar o Salmo 119, né? Então existem várias oportunidades e, claro, aprofundar em outras questões também, talvez até ter um livro, usar um livro específico, dar de presente um livro, acompanhar na leitura daquele livro, e tanta coisa que a gente pode utilizar junto com o nosso discípulo. Dona Esther, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e os irmãos que estão aí. Bom, estamos chegando ao fim do encontro de hoje, né? A gente vai conversando e o tempo vai passando. Então foi muito bom estarmos com vocês nessa tarde, aqueles também que estarão vendo o vídeo posteriormente. Nós estamos só reprisando aqui, nós estamos fazendo tipo um bate-papo em relação a relacionamento discipulador, e eu quero contar com as suas observações, com seus comentários, com as suas perguntas, para que a gente possa estar encaminhando esse bate-papo aí também no próximo encontro. Tem sido muito bom para mim, eu particularmente tenho crescido muito, tem sido um grande desafio, e quero que seja um desafio também para a sua vida, que a partir de hoje, você mais do que nunca, você possa se interessar em começar a fazer inicialmente um discípulo, começando a ter um cartão alvo de oração, ter algumas pessoas, 5 pessoas que seja, preferencialmente que não seja crente. Você pode também ter um outro cartão alvo de oração com pessoas que já são crentes, mas que precisam do seu acompanhamento, do seu discipulado, né? Eu vou lembrando que existe o discipulado para o crente, o discipulado para o não crente, né? São objetivos diferentes, mas que se interesse em ganhar alguém para Cristo, a começar pela oração. Reveja hoje como tem sido o seu tempo de oração com Deus, a sua vida de oração com o Senhor. E depois também, ao mesmo tempo, podemos dizer assim, o seu compromisso na meditação da palavra de Deus. Em resumo, a sua vida devocional. Você tem levado a sério a sua vida devocional, da leitura bíblica diária, o seu tempo de oração com Deus. Você tem orado também, intercedido pelas pessoas. Você tem permitido Deus usar você através da intercessão. Essas coisas que são tão óbvias na vida cristã, muitos de nós temos negligenciado a nossa carreira cristã, por conta da correria, por conta dos problemas pessoais, por conta muitas vezes do extremo ativismo dentro das nossas igrejas. E talvez esse tempo de pandemia tenha nos servido para parar um pouco com tanto ativismo e programações na igreja. Não somos crentes, não somos discípulos de Jesus por conta daquilo que acontece dentro do templo. Somos discípulos de Jesus porque nós temos um chamado de Deus aonde quer que estejamos. Fazer discípulos em todos os lugares. Fazer discípulo como um estilo de vida na nossa vida.
eu quero orar neste momento, encerrando e já agradecendo pela participação de todos. Muito obrigado pelo carinho, né? E esteja participando, né, nos demais eventos de Igreja Multiplicadora, da Ajuda de Missões Nacionais também, né, como também da sua convenção aí. Nós estamos em missões estaduais, é um tempo assim muito especial, né, de oração pelos missionários, de envolvimento, né, de contribuição em amor, enfim, de despertamento. Somos um povo missionário e como povo missionário temos o compromisso de fazer discípulos. Vamos orar? Senhor, nós queremos nestes minutos finais do nosso encontro Conexão Multiplique desta tarde, agradecer por essa oportunidade. Obrigado, Pai, por cada vida preciosa que tem estado conosco em nossos encontros. Acredito, Pai, ter sido alguma coisa tem sido acrescentada ao coração dos teus filhos e espero que tenha sido algo do Senhor para que juntos possamos ver, possamos conquistar nossa pátria para Cristo, fazendo relacionamento discipulador, fazendo discípulos, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, diante da Tua palavra, a compreender a nossa missão como Teus servos, como discípulos do Senhor, a multiplicarmos outros discípulos. Ajude, abençoe as nossas igrejas, abençoe, Senhor, nossa família, o nosso lar. Abençoe o nosso lar como nosso primeiro campo missionário e que possamos, ó Senhor, ser usados por Ti. Ajude-nos diante das tentações, lutas e provas e setas que Satanás colocar contra nós, tentando nos desanimar, tentando de alguma forma paralisar o nosso serviço ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, haveremos de prosseguir de forma fervorosa e comprometida na missão de fazer discípulos. Ajude-nos, Senhor, que o Senhor nos dê filhos espirituais. Capacita-nos, ó Deus, e vá ao encontro dessa vida, desse irmão, dessa irmã que está passando por uma luta específica em sua vida. Traz a resposta de oração, faz a Tua obra, Senhor, e capacita os Teus filhos, ó Pai, para ser realmente grandes discipuladores do Senhor, para que assim, Senhor, Jesus Cristo seja conhecido por todos ao nosso redor. Muito obrigado. Nos dê um dia de domingo abençoado por Ti. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia especial. E abençoe os cultos que serão realizados nas nossas igrejas ainda nesta noite. Que o Senhor possa mover, trazendo libertação e salvação. E capacitando a Tua igreja, Senhor, nesse tempo de pandemia. E de tantas dificuldades, e de muitas igrejas que estão impossibilitadas de reunir, fazer os cultos presenciais. Mas isso não impedirá de fazermos a Tua obra, Senhor. Ajude-nos por amor do Teu santo nome. Muito obrigado. Louvamos e adoramos o Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estarmos aqui nessa tarde. Nos veremos no próximo encontro, domingo à tarde, como também teremos mais uma live toda especial na terça-feira, 7 horas da manhã, nos nossos encontros de oração. Que Deus abençoe. Conte conosco em nome de Jesus.